Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, 15 horas mais 1 minuto. E como nós já havíamos anunciado, hoje o nosso debate tem este assunto: mulher, conquistas, direitos e desafios, superar barreiras, preconceitos e estabelecer a igualdade de gênero. Nós já estamos aqui com as nossas convidadas, com as quais agora eu passo a conversar e também a cumprimentá-las. Eu cumprimento, portanto, aqui as nossas convidadas. Eu inicio com a doutora Elaine Cristine, que é presidente e fundadora do projeto Incluir, da Associação Famílias Atípicas Internacional. Ela que, inclusive, é filha adotiva, mãe do Miguel, de 5 anos, autista, nível 2 de suporte, educadora e palestrante. O impacto do projeto chega a mais de 3 mil pessoas, direta e indiretamente. Né, doutora Elaine, seja muito bem-vinda, muito boa tarde, muito obrigado por estar conosco aqui nesse dia tão importante. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde meninas que estão aqui presentes. Queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui nesse dia tão especial, com mulheres tão empoderadas, fortes. Dar um feliz Dia da Mulher, não só hoje, mas todos os dias. Que Deus possa abençoar a nossa jornada, que ela é muito forte, né? Tô vendo aqui mulheres que estão ali na luta e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. A senhora também está na luta. Amém. Mas vamos nós também aqui, agora cumprimentando a doutora Antônia Carneiro. A doutora Antônia, ela é defensora pública, é coordenadora do Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública da nossa capital federal. Ela integra a rede distrital de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar e da rede distrital de proteção aos órfãos do feminicídio. Doutora Antônia, também seja muito bem-vinda, é sempre muito bom recebê-la aqui nos estúdios. Muito boa tarde para a senhora. Muito obrigada, Walter. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao convite. Não é a primeira vez que estamos aqui juntos e nessa data tão especial eu gostaria de desejar inicialmente a todas as minhas companheiras de programa um feliz Dia das Mulheres e para todas as nossas ouvintes que estão nos assistindo um excelente dia. Vamos debater aqui sobre igualdade de gênero, sobre luta e, acima de tudo, sobre protagonismo de nós mulheres. Isso. Doutora Larissa Muniz, advogada especialista no direito empresarial e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da seccional da OAB, a subseção da OAB, aqui da nossa capital federal. A subseção é a de Águas Claras. Doutora Larissa, também seja muito bem-vinda. Sempre muito bom também recebê-la. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde, doutoras. Primeiramente, feliz Dia das Mulheres. Para nós, eu sei a luta de cada uma. Feliz Dia das Mulheres a você, ouvinte. Eu sei que não é fácil, nós que somos multitarefas, eu sempre brinco que a mulher ela é amor e força, né? Então, uma boa tarde para todas vocês. Deixa eu também cumprimentar a doutora Alexandra Moreski. Ela que é presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB aqui da nossa capital federal. Doutora Alexandra também é sempre muito honroso também receber a senhora como as demais aqui nos estúdios da Rádio Justiça para um debate tão importante. Muito boa tarde para a senhora. Walter, boa tarde mais uma vez. É muito bom estar aqui com você essa tarde, poder discutir um pouquinho sobre a questão do empoderamento feminino, os direitos, né, da mulher e falar um pouco nesse dia tão importante. Desejando feliz Dia das Mulheres para minhas colegas aqui que dividem a bancada aqui comigo hoje, para as nossas ouvintes que estão aí, para aqueles que nos acompanham pelo YouTube também. Parabéns, meninas. Não é só sobre um Dia da Mulher, é sobre ser mulher todos os dias. Perfeito. Bom, eu peço licença e convido as senhoras para que possamos ouvir aqui um improviso, como ela mesmo chamou, da ministra Carmen Lúcia, ministra aqui do Supremo Tribunal Federal. Esse improviso ocorreu durante a inauguração da exposição aqui no Supremo, Mulheres no Brasil, um caminho pela igualdade de direitos. E com ela estavam também
os demais ministros aqui no Espaço Cultural Ministro Menezes Direito. Portanto, nessa abertura, nessa inauguração aí dessa exposição, o ministro Barroso fez, portanto, a saudação e imediatamente chamou a ministra Carmen Lúcia para que ela pudesse também usar a palavra. Os dois estavam bem descontraídos e nós buscamos, então, esse seu, ela chamou de improviso, para que possamos, então, dar início a esse nosso debate relacionado, portanto, ao Dia da Mulher. Vamos, então, trazer aqui esse improviso da ministra Carmen Lúcia. Eu quero apenas agradecer ao presidente, aos ministros do Supremo, de que eu tanto gosto, e até os 104 anos, como eu disse, que é o mínimo que eu vou viver, pelo menos na minha E eu vou fazer o discurso de saudação. Eu espero que nós tenhamos já paridade, pelo menos no Supremo, para que a gente possa, então, mulheres e homens, construir uma democracia justa no Brasil com a colaboração de todos. Eu sei que as dificuldades são muitas, para nós mulheres muito mais. Vossa Excelência me permite divergir só de um item? Só de um. Só para não fugir ao padrão, né? Isso, para eles saberem por que tem colegiado. Nós mulheres fomos e somos ainda historicamente invisibilizadas, e por isso é preciso que se registre quando o presidente avisa que só em 1827 é que nós passamos a ter a possibilidade de algum estudo, e assim mesmo não era o comum e não era para todos. Eram situações realmente muito específicas. O ano passado, presidente, eu vou trazer na próxima semana para todos os ministros, mas eu aconselho a leitura de um livro que foi lançado o ano passado, organizado pela professora Heloísa Starling. Elas estavam lá, mostrando que no dia da independência formal do Brasil, 7 de setembro, portanto, de 1822, quem estava no exercício do poder era Dona Leopoldina, que é sempre lembrada apenas porque era coitada daquela mulher que estava ao lado do imperador, que inclusive tinha outras namoradas. Quem assinou? Não, quem assinou foi ela, quem manda a carta foi ela. Depois, nós tivemos, como hoje eu lembrei no plenário, Dona Hipólita Jacinta, que lutou na Conjuração Mineira e que foi muito mais importante do que muitos dos homens lembrados. Depois, nós tivemos, ainda nesse período, Dona Bárbara de Alencar, que foi a primeira presa política, morreu exatamente perseguida, avó depois nós todos conhecemos o escritor José de Alencar, que participou não apenas da tentativa de independência do Brasil, e depois, junto com o filho Martiniano de Alencar, foi quem lutou na Revolução Pernambucana, isto antes da independência. Elas estavam lá, elas participaram, sem contar na Filipa, que botou fogo junto com uma série de mulheres nos navios portugueses que chegavam, e embebedavam, convidavam os homens para dançar. Na hora que eles estavam dormindo, botavam fogo nos navios, porque assim, na hora que tem que botar fogo, nós botamos mesmo. O que se há de fazer? Nós tivemos um conjunto de mulheres, a Baianinha, que agora só foi descoberto quem era, com 10 anos de idade, com seus folhetos. Então, elas estavam lá, as mulheres estavam lá. A história, presidente, quando a gente diz que nos invisibilizou e silenciou, não é retórica. É fato, e aí este livro é a demonstração de tudo que foi feito por mulheres que patrocinaram, experimentaram, participaram das lutas pela independência com o ideal de liberdade. Porque, por exemplo, a Conjuração Mineira, e é apenas um exemplo, que nós tivemos também a do Rio e a de Salvador, não lutavam apenas pela independência do Brasil, mas por um ideal de liberdade com o que era chamada a liberdade fraterna. A liberdade, portanto, que seria no sentido individual e cívico. Isso tudo para dizer que nós estivemos lá, estamos na história do Brasil, precisa que seja resgatado isso também no Poder Judiciário. Houve mulheres que tentaram, e o nosso amigo Marcelo Cerqueira cansa de contar, a primeira mulher que, para entrar no Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, precisou de uma ordem judicial. Essa luta não é de agora. Para se ter uma ideia, na Constituinte de 1823, que foi dissolvida pelo imperador em 12 de novembro daquele ano, houve uma proposta, presidente, de um deputado do Espírito Santo para o voto da mulher, na Constituinte de 1823.
Nós chegamos a ter voto em 1932, mas ali se provia, não para todas as mulheres, a mulher que tivesse família e que chegasse aos 60 anos, o que era difícil, porque se hoje, aos 60, a gente chega com alguns epítetos, almoxarifado e outras coisas, que a gente faz parte, mas, enfim, chegamos até aqui, chegamos podendo falar pela oportunidade, nós conseguimos lutar para chegar, e de outra, porque agora todas as vozes do Brasil devem ser ouvidas. Mulheres, homens, indígenas, brancos, negros, amarelos e quem mais vier, e todos os que chegarem. Portanto, eu já disse hoje que tenho um sonho de ver esta igualdade no Brasil e no mundo inteiro e com mais paz. Eu vou terminar, presidente, não citando um jurista, mas com a permissão de Vossa Excelência, eu vou citar uma coisa que sempre me toca, que é uma grande brasileira que eu amo de paixão, que é a Cecília Meirelles, que dizia: já fui loura, fui morena, fui Alice e Beatriz, fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Eu quero que todas as brasileiras e todos os brasileiros tenham o direito constitucional de ser, na vida real, o que elas quiserem ser. Muitíssimo obrigada. Tá aí, então, a ministra Carmen Lúcia, ela fez, portanto, aí esse seu improviso, como ela própria classificou, na inauguração da exposição Mulheres no Brasil, um caminho pela igualdade de direitos, durante a inauguração aqui no Espaço Cultural Menezes Direito, aqui na sede do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, e com ela, então, nós vamos então iniciar aqui o nosso debate, também anunciando conosco a doutora Isadora França, advogada, especializada no direito administrativo, mestre em direito pela UNB, professora. Ela preside a Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB-DF. Também seja muito bem-vinda, doutora Isadora. E boa tarde para a senhora. Muito obrigada, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todas as colegas que estão aqui nos acompanhando. E estou muito ansiosa para esse debate aqui. Tenho certeza que temos muitas mentes brilhantes aqui. Vamos conseguir debater coisas muito importantes nesse Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado, senhora. Bom, a ministra deixou muito claro, né, que a mulher sempre esteve lá. E também colocou que a invisibilidade, com toda certeza, faz com que a luta da mulher, enfim, o seu trabalho desenvolvido, nem sempre é mostrado e, às vezes, é até colocado sem visibilidade. E isso, de certa forma, faz com que a mulher não fique também no protagonismo. Mas ela fez questão de dizer que as mulheres sempre estiveram lá. Eu pontuei aqui um ponto do qual eu gostaria de começar com as senhoras o nosso debate. Ela diz que o sonho é justamente pela igualdade de gênero. É o ponto que ela muito focou, e essa palavra é muito forte, igualdade de gênero, onde tem muitas questões aí, portanto, a serem corrigidas e que não foram ao longo da nossa história. Então, eu começo com as senhoras justamente a respeito deste assunto. Doutora Alexandra Moreschi, como é que a senhora avalia essa colocação, esse improviso da ministra Carmen Lúcia? Bom, eu sou suspeita para falar porque eu sou muito fã da ministra Carmen Lúcia, né? Eu sou muito fã, eu sou de carteirinha mesmo. Se tivesse um fã-clube da ministra, certeza que eu estaria ali na diretoria. Então, sou muito fã dela, eu gosto muito das falas, eu acho que ela é muito, muito acertada. Sempre que ela fala, e especialmente quando ela fala sobre mulheres. Porque ela fala de um lugar de uma mulher de poder, né? Que nós temos hoje só ela. Na posição que ela está, nós só temos ela, infelizmente. E ela cobrou. Infelizmente, nós só temos ela nesse momento. E eu me lembro muito quando eu era estagiária, na época, fui estagiária na AGU durante muito tempo. E na época a ministra Carmen Lúcia ainda não era ministra, foi na época da ministra Ellen Grace, eu achava e eu tinha como ícone uma das mulheres empoderadas, a ministra Ellen Grace, né? Então, eu olhava para a ministra Ellen Grace e aí logo veio a ministra Carmen, depois a ministra Rosa e, assim, essas mulheres de poder inspiram outras mulheres. Então, às vezes, as pessoas perguntam, mas a mulher tem que estar no lugar de poder única e exclusivamente por ser mulher?
Mas e se o homem for tão capacitado quanto? É importante que a gente garanta esses lugares para as mulheres, né? Como a ministra Rosa ministra Carmen muito bem colocou, para que as meninas venham a poder se inspirar que é possível chegar naquele lugar. Se as meninas só veem homens nos lugares de poder, elas vão pensar, opa, pera, esse lugar não é para mim. Então, elas precisam ver mulheres como a ministra Carmen, fazendo discursos como o da ministra Carmen, para que ela olhe e fale, talvez eu possa ser uma ministra Carmen um dia. Assim como eu, Alexandra, estagiária, muitos anos atrás, olhava para as ministras do Supremo e falava, talvez um dia possa ser uma ministra do Supremo. Então, isso é extremamente engrandecedor e a neurociência já estuda isso e diz que isso, você trazer essa possibilidade dessas meninas, dessas mulheres sonharem estar nesses lugares é tão importante quanto fornecer a possibilidade de chegar neles. A doutora Isadora, acho que gostaria de interagir com a senhora. Pois não, doutora? Perfeito. Doutora Isadora. Alexandra, se me permite uma parte, a sua história me tocou profundamente, porque eu estagiei aqui no STF há alguns anos atrás e me recordo caminhando pelos corredores desse mesmo tribunal, aqui pela garagem, e cruzei o caminho com a ministra Carmen. E ela caminhando normalmente, assim, estava até sem segurança, acenou para mim, me deu um bom dia, uma boa tarde, e eu era apenas uma estagiária, né, me senti ali, fiquei embasbacada com a presença da ministra e, ao mesmo tempo, me senti muito bem, não só de poder ver a ministra, né, passar por ela, isso foi bastante significativo. Ela vinha de um lado, com toda a sua experiência, representando a figura feminina num cargo de alto poder, e eu vindo do outro lado, ali menina com 20 e poucos anos, e nos cruzamos ali o caminho, e eu me lembro desse aceno até hoje. Talvez a ministra não lembre de mim, que eu não tive o prazer de estagiar diretamente no gabinete dela, mas foi um momento muito importante na minha vida, e a partir do momento que os nossos caminhos se cruzaram, foi exatamente isso que você falou que eu senti. Eu falei, poxa, será que um dia eu posso ser como uma ministra Carmen? Foi maravilhoso. Queria mandar um grande abraço para a ministra e enaltecê-la mais uma vez pelo trabalho que exerce, não só como uma grande jurista, mas pelo papel de representatividade para a nossa classe que ela tem aqui nesse tribunal. Doutora Larissa. Esse tema especial, ele mexe muito comigo. Hoje eu tive a oportunidade de fala no evento da Elaine, que ela preside, que é um projeto Incluir, que provavelmente ela vai falar posteriormente. Na minha época da faculdade, eu tive a infelicidade de ter julgava-se professor. Ele chegou numa sala de aula, nós éramos 40 mulheres e mais ou menos uns 20 homens, né? Ou seja, a maioria mulher. E esse professor chegou na nossa sala, num belo dia, e falou que mulher não foi feita para ocupar cargos de liderança. Não foram feitas para serem juízas, não foram feitas para serem delegadas. Que mulher foi feita para ser médica, por causa da mão, que era leve. E ele falou que uma mulher, uma pessoa que sofre alterações hormonais durante o mês, que não tem a menor capacidade dela ocupar nenhum cargo de posição, de chefia. E naquele momento que eu ouvi aquilo, e ele ainda completou a frase falando que a mulher, ela é tão egocêntrica que ela quer monopolizar o homem, isso numa sala com 60 alunos, tá? Repito. Que o homem, ele não foi feito para ser monogâmico, porque o homem está sempre pronto para procriar. E que a mulher, ela só fica uma semana ali, no período fértil. Sim, eu tive essa infelicidade. E o que me assustou, pasmem, eu levantei da cadeira e bati na mesa na hora. Eu falei, olha, muito me assusta o senhor, como professor de universidade, me falar isso para uma maioria. Nós somos a maioria aqui na sala. Nós somos mulheres, nós podemos ser o que nós quisermos ser, né? E imediatamente eu fiz uma carta para o reitor. Descobri que, na verdade, existiam mais 10 mamíferos que eram monogâmicos e não só... Ele falou que o mamífero não foi feito para ser monogâmico. E eu falei, eu não tenho mais aula, ele não me representa. E o que eu fiquei triste naquela época
é porque 39 mulheres não me acompanharam. Eu não sei se às vezes pela cultura do medo, eu não sei o que cada um passou, mas até hoje falar disso me incomoda. Então, quando a gente fala de paridade, isso para mim é uma questão de honra, sabe? Assim, essa fala da ministra Carmen Lúcia, ela me representa, sabe? E eu luto por isso e eu acredito nisso. Então, assim, às vezes pessoas ocupam cargo de poder e ela tem a mente tão distorcida da realidade. Quem é alguém para julgar o que pode ou não pode? Inclusive, pós-pandemia, só mais um adendo, esse assunto a gente vai aflorando, em 2022 foi feito um estudo que a mulher, ela estuda muito mais do que o homem para a gente conseguir cargos, às vezes, semelhantes ou iguais. A gente ainda está ganhando 1/3 do que ele ganha, mas em termos de investimento de estudo e tempo de preparação, a mulher está se preparando muito mais. Isso sem deixar de ainda ter as atividades normais de casa, enfim, somos multitarefas, né? Então, esse tema, quando a Ana Cláudia me convidou, eu vim, assim, eu falei, olha, eu preciso falar. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Então, mulher, se você um dia ouvir que alguém quer te calar, falar que você não pode ocupar nenhum lugar de posição, por favor, estude mais, se esforce mais e vamos ocupar esse lugar. Doutora Antônia, também ouvi a senhora. A gente está iniciando aqui justamente em torno do improviso da ministra Carmen Lúcia. Muito emocionante a sua fala e uma reflexão que eu trago e que me parece ser um grande desejo da ministra Carmen é quando ela fala: eu ainda desejo que esse Supremo Tribunal Federal ainda contemple a paridade de homens e mulheres. A Carmen Lúcia é uma mulher que nos inspira a ter o sonho de ocupar espaços de poder. E nos inspira a subverter a ordem natural das coisas, que muitas vezes é ensinada na sala de aula por um professor que diz isso, né? E a lutar e a estudar numa sociedade que hoje é reconhecida como sociedade do conhecimento, e o conhecimento é de acesso a todos. Não vivemos mais os tempos de força, os tempos da caverna, em que as questões, os aspectos biológicos que sequer nos interessam neste momento, um dia prevaleceram, né? A ministra Carmen Lúcia traz essa importância da questão da paridade, nos traz uma esperança, porque a gente pensa que é possível. Por outro lado, a gente tem que reconhecer que para nós é mais difícil. Não sejamos ingênuos, não sejamos ingênuos. A doutora acabou de trazer aqui um relato muito sensível de um professor que disse que profissão ela deveria ter. E essa questão de que profissão ela deveria ter também está relacionado com os papéis históricos de gênero. Porque no passado, como é que era? O homem era dedicado à produção e a mulher à reprodução e a tudo que vem em torno daquela reprodução, como, por exemplo, o dever de cuidado. No passado, você teria de ser, então, mãe. E que profissão você poderia ter? Costureira, dona de casa. Quando evoluímos, a profissão de médica, que também está relacionada com o dever de cuidado. Mas será que isso não nos traz uma reflexão em torno do que, será que os cuidados com a família devem ser atribuídos apenas à mulher? E será que isso, de alguma forma, não está impedindo algumas mulheres de alcançar postos como o da nossa louvável Carmen Lúcia? E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, não temos muitos exemplos de mulheres na ciência. Fiz uma pesquisa que até o ano passado nós tivemos 901 homens que ganharam o Prêmio Nobel e apenas 64 mulheres que ganharam. E isso tudo nos últimos anos, né? E passamos muitos anos sem mulheres na academia, sem mulheres representando de forma significativa os tribunais superiores, sem mulheres no poder legislativo, sem mulheres de uma maneira expressiva também no poder executivo. Então, o que nós desejamos é desenvolver, estimular, questionar, refletir sobre a igualdade de gênero e tudo aquilo que nos impede
como disse a doutora, de alcançarmos o nosso posto. E para dizer que quem deve definir a profissão que nós devemos ter somos nós mesmas, porque somos capazes, porque devemos ter oportunidades, e oportunidades que sejam iguais dentro e fora do mercado de trabalho. Deixa eu buscar também a palavra da doutora Elaine Cristine, também sobre desse nosso início aqui de debate, trazendo, portanto, aqui a fala da ministra Carmen Lúcia, doutora Elaine. Eu já sou um pouco mais lúdica. Eu gosto muito de uma frase do Walt Disney: se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Eu tenho um projeto social em Valparaíso de Goiás, chamado Projeto Incluir, no qual a gente assiste mais de 360 famílias. Hoje nós conseguimos impactar mais de 3.000 pessoas. Na sua maioria, mais de 95% são mulheres mães solo. E eu vejo a garra, a força dessas mulheres que muitas vezes deixaram o trabalho, deixaram os estudos, se anularam, deixaram de ter uma identidade para ser a mãe de alguém, né? E eu vou falar para vocês que, para mim, hoje, como presidente fundadora do Projeto Incluir, o que me inspira são as minhas mães, mulheres sem estudo. E isso, para alguns, pode ser muito difícil de falar. Tá, mas o que te inspira nela? Hoje, eu deixei de ser Elaine para ser mãe do Miguel. O Miguel, ele é a cereja do bolo. Eu pratico o voluntariado há mais de 20 anos. E eu sempre tinha um sonho de ter uma instituição, de ter um espaço. Mas eu falava, eu não quero abrigar ninguém, eu não quero que ninguém more lá. Mas como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E aí veio o autismo na minha vida, né? O Miguel é um autista nível 2 de suporte. Ali eu descobri mulheres, assim, que tem uma garra. Hoje nós temos um grupo chamado GAFA, que é Grupo de Apoio às Famílias Atípicas. O GAFA significa garra. E a garra é o que essas mães têm. Eu falo, quando alguém me chama de guerreira, eu agradeço. Algumas mães atípicas não gostam. Eu agradeço, porque realmente nós vivemos uma guerra espiritual, né? Eu falo muito sobre isso, sobre essa questão de segregação. A gente gosta de segregar a mulher do homem, o hétero do homossexual, fazer essas segregações, e eu sou contra. Eu faço a levantação da bandeira do respeito. Se você respeita, automaticamente você vai respeitar todas as pessoas que estão sobre essa terra. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos piores do que ninguém. Nós vamos para debaixo de uma terra e iríamos ter o mesmo odor. Então, o que vamos fazer aqui nessa terra? Eu acredito que tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. O meu maior exemplo é minha madrinha. Eu sou filha adotiva e sempre passei os meus aniversários. Eu faço aniversário no Dia das Crianças. Eu servia as crianças em orfanatos. Aquilo foi um aprendizado tão grande para mim. E eu fazia com tanto amor, com tanto carinho, porque era a minha forma de agradecer a Deus por eu ter uma família. Então, naquele momento em que eu servia as outras pessoas, eu falava, Senhor, como eu sou abençoada. E que o Senhor possa abençoar essas pessoas, que o Senhor possa dar sabedoria e discernimento para essas crianças, para ter um suporte. E hoje o Projeto Incluir trabalha justamente com isso. Nosso lema é: doar é fácil, difícil é doar-se. Hoje, 95% nós somos mulheres. Então, tudo me inspira. Aquelas mulheres me inspiram. Eu queria poder ser um pouco de 5% de homem para poder falar assim, hoje talvez eu não quero ser pai. A gente quer criminalizar, né, esse abandono parental, que o pai se nega, se recusa após um diagnóstico. Isso tem que ser criminalizado. Isso é um absurdo. O pai achar que vai dar R$100, a mãe, para poder conseguir judicializar, ela tem que pagar uns R$10.000 para ganhar R$100 por mês. Então, assim, hoje, lá no nosso município de Valparaíso de Goiás, nós temos parceria com a Defensoria Pública do Estado e a gente está mandando muito processo, aguardem, homens, que a gente está fazendo valer a justiça, né? Hoje nós trabalhamos com violência doméstica, abuso sexual infantil,
coisas que nem estavam no nosso estatuto, que agora, depois de tantas coisas que vêm acontecendo, é impossível a gente não falar sobre isso. E eu mostro para as mulheres que elas não têm que estar em relacionamento abusivo. Homens que permanecem muitas vezes nos seus lares, abusam psicologicamente das mães, falando que elas não vão ter mais ninguém, que ninguém vai querer ela com um filho daquele jeito, naquela condição, menosprezam, acham que tem qualquer tipo de direito. E eu falo, gente, vocês não têm noção o que é viver em paz. Eu tenho um marido que é autista também, nível 2 de suporte. E eu falo, gente, a melhor coisa é você não ter alguém que você ame, mas alguém que você tenha paz. Então procurem pessoas que te tragam paz, porque o amor ele é cego. O amor ele é capaz de te confundir, de aceitar coisas que não são legais para sua vida. Então tem pessoas casadas há tantos anos infelizes. E eu luto pela felicidade, não só do meu filho, mas para com todos e todas as nossas mães, porque nós queremos sim a igualdade. Perfeito. Deixa eu buscar também a Isadora, ela teve a parte com a doutora, doutora Isadora, daqui a pouquinho. Deixa eu buscar aqui a doutora... Não sou eu mesmo. É a senhora mesmo, é a senhora mesmo, é a senhora mesmo, né? É a doutora Isadora. Tem muita mulher aqui hoje. O estudo está bonito. Você está confundindo muitos nomes tá aí. Deu sorte que não tem Isadora e Isabela, porque aí ia ser complicado. Mas vamos lá, doutora. A ministra, inclusive, falou muito da questão da igualdade de gênero. Certo. Dentro desse ponto, e aproveitando um pouquinho a fala da colega agora, a Elaine. Da doutora Elaine, fiquei muito encantada com esse seu projeto, convido todos a conhecer, né? Achei muito interessante. E o que você comentou sobre a quantidade de mulheres que te inspiram, eu acredito que isso seja uma definição muito peculiar, né, e muito clássica, na verdade, de rede de apoio. Você buscar uma rede de apoio é muito importante quando você está numa situação de vulnerabilidade, qualquer que seja ela. Então, seja a gente vir numa conversa entre amigas aqui, conversando e colocando as nossas situações, os nossos pontos de vista, para que quando eventualmente uma de nós sofra algum tipo de abuso e a colega bater a mão na mesa, nós batamos a mão junto também. Então, é muito importante que nós busquemos redes de apoio para que nós saibamos que essas redes existem, tá? E eu digo uma rede de apoio não só em relação a programas específicos, a institutos específicos, podem ser as nossas mães, as nossas avós, as nossas amigas, as nossas tias, né? Só quem é mulher, só quem andou com os nossos sapatos vai saber onde o calo aperta. Então, logicamente, quando você tem uma estrutura política, uma estrutura organizacional que não tem uma pessoa, né, qualquer que seja o seu gênero, que já tenha passado por uma determinada situação, você não pode esperar que aquele contexto político, aquele contexto social, necessariamente contemple as necessidades daquela pessoa. E isso é muito clássico, isso é muito claro quando a gente observa as políticas públicas relacionadas com a mulher. Nós temos hoje um país que é governado por homens, com leis feitas em sua maioria por homens, que não necessariamente vão saber o que uma mulher precisa. Então, se hoje nós temos a necessidade, por exemplo, de uma flexibilização de jornada, ou de creches, ou qualquer outra política pública para permitir que as mulheres continuem ocupando esses espaços, um homem não necessariamente vai pensar isso. Então, por isso é importante que nós estejamos nesses lugares, nos fortalecendo nessas nossas redes de apoio, para que possamos alcançar e alçar voos cada vez mais distantes. Doutora Moreschi, evidentemente que o leque de desafios que estão sendo enfrentados aí pelas mulheres, enfim, esses desafios não são poucos, mas elencando as prioridades dessa busca, acima de tudo pela igualdade de gênero, os desafios que estão sendo enfrentados, como é que a senhora priorizaria, portanto, aí esse leque de prioridades que precisam, de fato, serem vencidos para que a justiça, de certa forma, seja feita e também os direitos, se não estiverem sendo resgatados, pelo menos que passem a valer? Eu acho que o principal, Walter, acho que entre
tudo que a gente pode fazer para pautar a discussão, né, de igualdade de gênero, eu acho que o principal de tudo é a questão da discussão sobre os conceitos de machismo e feminismo, né? Às vezes a gente escuta assim, e aí vou ser a polêmica aqui, porque eu sou essa pessoa, tá? Eu não sou feminista. Falou ela que sai de casa todo dia no próprio carro, vota, faz tudo que as feministas conquistaram como direito para as mulheres. Não é possível uma mulher hoje se dizer não feminista. Então, esse é o primeiro ponto. Não é possível hoje um homem se excluir da pecha do machismo, porque até mulheres, né, até nós mulheres somos criadas sob isso, né? Infelizmente nós precisamos fazer alteração do que nos é ensinado todos os dias. Eu não sei se vocês assistiram esse filme novo que saiu aí, Pobres Criaturas. Alguém assistiu? Assistam, muito interessante. É um filme que fala muito sobre a questão do empoderamento da mulher, e ele é muito interessante porque você traz a possibilidade de uma mulher viver no corpo de uma mulher sem ter sido construída por um universo masculino. Então, ela consegue ser mulher por ser mulher, viver a sua feminilidade, né, e a forma de ser mulher de forma plena, sem ter sido doutrinada, né, por uma cultura que a gente vem arraigada durante anos. Então, fica aí a dica para quem puder assistir o filme e depois venha me contar o que acharam, que eu achei realmente, para mim, foi libertador poder ver e ficar pensando, nossa, como será que eu pensaria se eu não tivesse tido a criação que eu tive? Então, eu acho que a gente precisa entender exatamente quais são, né, no que o feminismo se pauta, no que o feminismo está alicerçado, o que é o feminismo e para que ele serve e os ganhos que ele trouxe para todas as mulheres. O que é o machismo, onde ele está alicerçado, por que ele é tão danoso? E aí eu não estou falando danoso só para as mulheres, ele é danoso também para a cultura no geral e para os próprios homens. Por que a gente precisa ter um equilíbrio entre as duas coisas? Por que a gente precisa entender não que o homem seja mau e a mulher seja boa, mas a gente precisa chegar. Porque é necessária uma política de cotas. Tudo isso está enraizado dentro dessa discussão do feminismo, dentro dessa discussão do machismo. E trazer tudo isso para a mesa, e aí trazendo isso para a mesa, a gente consegue entender por que a necessidade de se ter uma mulher em posições de poder, não única e exclusivamente através de cotas, né? Por que para a mulher, e aí a gente sabe, os estudos todos falam que a mulher, para chegar em qualquer posição, ela estuda 2, 3, 4 vezes mais, né? A questão da tripla, quádrupla jornada de trabalho das mulheres, da questão dos valores e da jornada ampliada com relação aos trabalhos do lar, por que eles sempre é passado para a mulher, porque como o professor que a nossa colega falou, que diz que a mulher ela nasceu para ser médica, porque ela é focada no cuidado, na mão leve e etc. Uai, eu não sou essa pessoa, gente. Se depender de mim para ter a mão leve... A minha também não. Vai todo mundo morrer, desculpa. Eu sinto muito. Eu não nasci para isso. Eu nasci para ser advogada, inclusive. Inclusive, não consigo me pensar em fazer outra coisa que não exercer o direito. Então, eu acho que esse é o caminho, assim, para a gente começar a pensar na ordem de prioridades, entendeu, Walter? Perfeito. Doutora Larissa, fica à vontade caso a senhora queira entrar em outros assuntos, mas eu deixo para a senhora justamente essa questão. O mercado de trabalho é justo com a mulher? A resposta, infelizmente, é não. Há atualmente uma gana de se enquadrar, inclusive uma tentativa de paridade, mas a gente ainda é muito retrógrado, né, em relação a isso, ainda está caminhando em passinhos, assim, acho muito pequenos, assim. Quando a gente pensa em grandes corporações, não vislumbro ainda uma mulher ocupando esse cargo, assim, né. Como a doutora bem disse, né, e eu vi, inclusive, a Moreschi, em 2022 foi feito esse estudo que a mulher estuda 2, 3 vezes mais para ocupar um cargo, uma posição de liderança, né, nas empresas. E com relação ao outro tema que eu ia trazer, é que hoje eu ouvi uma delegada, inclusive a delegada, acho que ela é Samir, da primeira DP, né? Sâmia, né? E ela me falou uma frase, assim, que mexeu muito comigo.
ela foi para essa primeira DP, ela ficou, salvo engano, acho que 1 ano, 2 lá. Ela falou, olha, tinha 30 anos que existia um departamento que quando a gente entrava lá, as pessoas tinham dó da gente. As vítimas de violência entravam na primeira DP e o lugar era tão esdrúxulo que ficavam compadecidos. E ela moveu mundos e fundos e reformou e hoje está um lugar assim muito... está salubre, né? Que era insalubre, agora está salubre. E ela falando, porque eu fiquei muito admirada, tanto ela quanto a Eufrásia, né? É que elas deram uma palestra hoje, eu estava no projeto Incluir com a Elaine, e a Eufrásia, ela é policial, toda aquele porte, com um salto deste tamanho, e ela falou, quem garante que eu, com meu salto, não posso pegar a minha arma e atirar em alguém? Isso me faz menor ou maior do que... Então, assim, eu, mulher, eu posso, sim, ocupar o lugar de ser policial, de ser delegada. E aí a delegada, inclusive, comentou que, em alguns casos que ela vai operar, que ela, olha, gente, eu não tenho nojo de sujar minha mão, se tiver que enfiar na força no buraco, que às vezes homens não fazem o que eu faço. Então, isso me questiona. Eu acho que, na verdade, é um paradigma muito cruel, que nós somos enraizados, né? Que isso vem vindo desde lá dos primórdios, que, o homem isso, a mulher aquilo. E será que a gente cabe mesmo nessa redoma? Então, assim, graças a Deus, eu vejo que já há essas rodas de conversas, várias, inclusive aqui na própria OAB, a gente já tem na vigência que é a hora do Délio, a paridade de gênero, né? Que todas as presidências têm que ter a ocupação de um homem e uma mulher, e que deu super certo. Isso, eu acho que tá assim, bem bacana. A prova disso é o Délio e a Lenda, fizeram uma gestão muito bacana agora. E que a gente traga, a própria Carmen falou, né, para o Supremo também. Eu acredito que apesar das cotas, eu gostaria que não existisse essa opção de cotas, mas se não está funcionando, que a gente empregue. Hoje no carro eu estava até discutindo com a Elaine, falando sobre cotas raciais também, só fugindo um pouquinho, mas que também é pertinente. E a gente falando, né? Eu falei, olha, eu acho que não seria cotas raciais, mas talvez cotas pela situação financeira, porque às vezes não é situação de pele, de mulher, mas, enfim, existem tantas coisas para a gente discutir, né? E eu fico muito feliz de fazer parte, por exemplo, de um debate desse. Eu acredito que é o primeiro passo que nós estamos dando e que nós também sejamos processo de transformação na nossa sociedade. Porque nós também, como mulheres, a gente também tem que se posicionar. Porque acho que muitas vezes a gente fica amedrontada e a gente também não enfrenta, né? Então, ele te coloca naquele lugar e você aceita. Então, que a gente possa ficar incomodada, que a gente possa se esforçar e ocupar, assim, lugares, posições, o que a gente quiser fazer. Não cabe a ninguém decidir para nós o que vai ser bom ou pior. A não ser nós mesmos, né? Doutora Antônia, qual é a grande demanda da nossa Defensoria Pública? Isso na questão feminina, na questão da mulher. Walter, fazendo uma análise muito sincera, a maior parte das nossas assistidas são mulheres. Eu acho até que as advogadas podem ou não concordar comigo, mas quem vai à justiça pedir o divórcio, denunciar um caso de violência doméstica e o mais recorrente, pedir alimentos para os filhos, reivindicar a partilha de bens, são as mulheres, né? Então, o nosso sistema de justiça tem como uma das maiores destinatárias nós, mulheres. E isso significa que, quando a gente pensa no sistema de justiça, a gente pensa assim, que um problema não foi resolvido na esfera privada e que você leva ao Poder Judiciário. Então, fazendo uma reflexão, claro que uma reflexão indutiva, dedutiva, é que as mulheres são as que mais sofrem os seus problemas e levam esses problemas para serem solucionados no Poder Judiciário. Eu sou coordenadora, chefe, né, do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. E eu atendo diversas mulheres por horas. E eu sinto que o sistema de justiça precisa melhorar no sentido de, primeiro, ouvir essas mulheres. E é que nem foi dado o grande exemplo aqui pela Elaine, né? As mulheres gastam o seu tempo. Às vezes pagam um advogado, não é o que acontece aqui na defensoria. Aquilo desgasta muito a mulher, né?
submeter ao Poder Judiciário, ir a uma audiência de conciliação e, ao final, conseguir alimentos no valor de R$250. Muitas delas saem daquele processo chorando, saem de uma audiência de conciliação chorando, porque é cruel para as nossas mulheres, porque elas, e mais, depois da ação de alimentos, às vezes não paga, tem que entrar com outra ação para executar os alimentos. Então, assim, as nossas mulheres são as maiores destinatárias e elas precisam ser acolhidas pelo nosso sistema de justiça. E o sistema de justiça não deixa de ter um elemento muito claro de uma visão da realidade para também pensar políticas públicas. Eu sei que, tecnicamente, Poder Judiciário, OAB, Defensoria, não realiza políticas públicas. Mas aqui eu convoco as nossas mulheres aqui presentes, aquelas que também estão nos assistindo, que nós devemos refletir como fazedoras, né, como participantes do processo de justiça e como aquelas que também temos uma lente da política pública, a partir dessas informações que ali temos, que a gente possa também produzir dados sobre isso. Entrar, por exemplo, na academia, publicar livros, publicar artigos. E há uma outra reflexão que temos. Eu estou fazendo mestrado, por exemplo, a gente tem dificuldade de encontrar professores que nos orientam especificamente sobre gênero. A gente está na aula lá do mestrado, teve situações de eu ter na minha sala 20 alunos, 4 mulheres, ou seja, 10% das alunas do mestrado eram mulheres. A gente sabe ali que nós estudamos muitas vezes até a graduação, mas em razão do dever do cuidado, em razão de muitas vezes nos casarmos, constituirmos família, a gente para ali na graduação e entra para o mercado de trabalho. E depois a gente não consegue, em razão de todas essas dificuldades, do que foi dito pela colega, do primeiro, do segundo e do terceiro turno, das outras atribuições, entrar na academia para produzir pesquisa, produzir dados para que esses dados possam influenciar na realização de políticas públicas. Elaine, já eu passo para você. A doutora Isadora pediu aqui. Sim. Sim. Vamos continuar, vamos complementar Por essa favor. conversa. Essa Fique à conversa vontade, muito me interessa, Antônio, porque, curiosamente, ontem, eu sou professor na Universidade Católica de Brasília, e ontem mesmo eu fui na biblioteca para pegar alguns livros, né, para dar uma atualizada no meu cronograma de aulas e verificar ali o que eu poderia levar para os alunos, para a leitura, para estimular a leitura. E foi a primeira vez que estava entrando naquela biblioteca, e aí só pedi, né, fui pegar alguns livros específicos. E como a minha área é de direito administrativo, curiosamente eu falei, bom, vamos dar uma olhadinha aqui, o que temos aqui de direito administrativo. E primeiro eu fiquei triste porque a prateleira estava um pouco vazia, não tinham tantos livros. E os poucos que tinham eram todos livros de homens. E aí eu olhei para todos os livros que eu tinha pegado e reparei que eu tinha 2 livros de mulheres. Tinha pegado um livro da professora da de Pietro e da professora Maria Helena Diniz. Então, assim, isso me deu uma reflexão. Ontem mesmo falei, poxa, isso eu gostaria de comentar no programa com o pessoal. Tive uma certa dificuldade ao longo da graduação e também ao longo do mestrado de encontrar autoras, né? Não só na área do direito administrativo, mas estou usando essa área de exemplo, até porque também não é uma área que tem tantas mulheres. Nós crescemos ali na faculdade, ali, estudando Celso Antônio Bandeira de Mello e Eli Lopes Meirelles, nada contra esses nossos pais do direito administrativo, mas só muito mais recentemente, para os últimos anos, né? E lógico ali, pouco depois, a de Pietro ali como uma grande professora, né? E uma grande vanguarda nesse assunto, mas sozinha ali por muito tempo.
né? Então, eu acredito que nós, enquanto professoras, né, ou enquanto mulheres, nós temos que incentivar também que as mulheres sigam a vida acadêmica, como você mesmo colocou, que publiquem artigos, né? Então, hoje, depois de um tempo, assim, só depois que eu concluí o mestrado é que eu pude ter acesso a uma bibliografia, posso dizer assim, um pouco mais feminina, especificamente no direito administrativo. Então, mais para o fim ali da faculdade, pude ter acesso ali a algumas publicações da professora Vera Monteiro, da professora Irene Nohara, a própria Fernanda Marinella também, com quem estive nessa última semana lá na OAB. Gostaria de aproveitar e deixar um abraço para ela. Temos também a professora Marília de Barros Xavier. São todas grandes nomes do direito administrativo, mas que, tristemente, se você for perguntar para algum aluno ou aluna da graduação, dificilmente eles vão conhecer o trabalho dessas grandes profissionais. Então, é nosso dever difundir esses textos, difundir essas ideias, esses pensamentos, para que quando a gente fale assim, uma autora ou uma dona de escritório, né, não tem apenas uma ou duas. Tanto que eu já falei aqui, a doutora já falou de Pietro. Eu quero que as pessoas nem tenham tantas opções que às vezes nem saibam qual vai ser. Adivinha, né? Tem muitas opções. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar e batalhar por isso. Concordo plenamente. E eu acho que a gente também pode escrever também sobre a nossa condição, né? Sobre a desigualdade histórica de gênero, sobre perspectivas de gênero no processo, no direito administrativo, no processo penal, nas políticas públicas, pensar, por exemplo, perspectiva de gênero no direito eleitoral, né? Então, a gente tem que trazer, assim, a gente tem que se estimular. Eu sei que é difícil para todas nós, porque temos nossas vidas, temos nossas jornadas, mas é importante que a gente escreva sobre a nossa situação, escreva sobre a desigualdade histórica de gênero, para que a gente possa ocupar os nossos espaços e inspirar as nossas mulheres do futuro. Elaine, graças a Deus nós temos aí o projeto Incluir. Aí eu pergunto, e as políticas públicas voltadas também para a inclusão? Eu fico imaginando, temos, portanto, a Elaine, que é a mãe do Miguel, que está sempre atenta e está sempre aí com o coração aberto. Mas fico também imaginando pessoas com deficiência, cujos pais, às vezes, não têm a devida instrução, não têm a devida orientação, e a pessoa com deficiência, desde bebê, vai crescendo e sofrendo. Quer dizer, a gente imagina dessa forma, posso até estar equivocado, mas nesse nosso Brasil de tamanho continental, onde a deficiência não é pouca em termos estruturais, quer dizer, de que forma essa questão pode ser mudada para que essas pessoas, também pessoas com deficiência, possam ter os mesmos direitos, em que pese que elas têm também os mesmos direitos, mas que infelizmente não têm a visibilidade. Então, nós do Projeto Incluir somos uma empresa ESG. Nós somos social, governança e ambiental, né? Nós casamos uma coisa com a outra. As nossas mães fazem reciclagem. Por exemplo, a gente junta óleo de cozinha para poder fazer sabão para gerar renda, né? Elas juntam os papelões lá do shopping, a gente faz, né, a reciclagem para poder gerar renda. Então, assim, a gente, no pouco que nós podemos, porque a mãe atípica, ela tem poucas horas, né? O nosso sonho é construir a nossa sede para que nós possamos dar atendimento clínico e momentos de descanso, né? Uma coisa que eu não vi ainda, que nas instituições são locais para as mães dormirem enquanto seus filhos estão na terapia. Porque ela sabe que ali ela vai ter um momento que o terapeuta vai estar lá com ela. Eu falo por experiência própria. Meu filho estudou no Centro de Ensino Especial de Santa Maria, número 1. Ele foi muito bem atendido, mas eu tinha que ficar um pouco mais de 2 horas andando pela escola, procurando crianças para poder conversar e ajudar. Tinha algumas que não sabiam escrever, pedia para eu escrever cartas, né? Eu dar orientação sobre o BPC para as mães, sobre o direito. Muitas, às vezes, não conseguia ir porque não tinha acesso ao passe livre. Eu falei, não, eu não posso ficar à mercê do governo que não quer que eu tenha conhecimento ou que queiram me manipular através dos benefícios que ele fornece.
Então, eu não acredito que as mulheres tenham que ficar na inércia, que elas não possam fazer nada. Não, elas têm que ser empreendedoras. Temos ali artesãs, temos mulheres, temos o pessoal da AVL, né? Temos escritoras lá, temos mulheres com uma inteligência vasta que, às vezes, nem uma graduação vai conseguir fornecer. Então, a gente tenta extrair o melhor. Então, se na dor você vai aprender, então vamos aprender. Se é no amor, vamos aprender no amor também. Mas eu acredito que hoje o que falta é comunicação. As pessoas estão tendo muita dificuldade em conversar. Por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês porque o meu esposo está cuidando do meu filho. O meu marido deixou de trabalhar, né, para poder que eu realizasse o meu sonho. Né? O projeto Incluir é um sonho. Né? Hoje nós estamos localizados dentro do Brasil Center Shopping, no qual eu não pago aluguel, dentro de um shopping. Eu não pago internet, tenho parceria com a empresa de internet, a TOTUS. Então, assim, são pessoas que acreditam no meu sonho, porque sabe que eu tenho veracidade naquilo. Hoje, o pessoal do governo, né? Então, deputados, vereadores, prefeitos, enfim, me aturam, não gostam, mas fazem aquilo que eu falo, porque eu não chego falando baboseiras, enfim. Eu não sou advogada, mas eu gosto muito do direito. E todas as vezes que alguma mãe tem o seu direito desassistido, eu chamo polícia, eu vou lá para a delegacia com elas. Então, elas sabem que o meu telefone fica ligado 24 horas por dia. Porque eu não estou aqui para poder brincar, eu não vim para esse mundo à toa. Deus me deu a oportunidade de viver. A Larissa me conhece, sabe? Eu iria estar num acidente de carro que nós perdemos 2 amigas, né? Então, Deus me deu a oportunidade de não ir naquele dia. E dentre outras oportunidades que Deus me deu. E eu falo, uma delas é ter esse poder de comunicação. Então, foi falando com o meu esposo, falando do meu sonho. Ele abriu mão, né, de ser o provedor da casa. E é ele que faz comida, é ele que limpa a casa, é ele que cuida do meu filho. Eu chego, meu filho está de banho tomado. Então, essa não é uma realidade comum. E eu, um pouco diferente de bater de frente, eu sou aquela pessoa que eu ouço e aí eu falo, tá bom, como nós podemos trabalhar? Eu quero trabalhar com as armas que eu tenho. Então, quais são? Então, eu tento me descobrir, eu precisei saber quem é a Elaine. O padre Fábio de Mello tem um livro que se chama Quem Me Roubou de Mim? Né? Então, e eu fiquei muito tempo perdida, sem saber o que fazer, quem eu era, o que eu era para a sociedade. E quando veio o diagnóstico do Miguel, eu fui mãe solo por 2 anos. Eu abandonei o meu marido no Rio de Janeiro para vir cuidar do meu pai. Logo em seguida, meu pai veio a óbito. Então, assim, para mim foi muito pesado. Né? E aí passar por um processo de inventário, né, é muito doloroso. Né? Eu, como filha adotiva, com 2 irmãos que são filhos biológicos, que se acham um direito maior de ter algo. E eu não sou uma pessoa que abaixa a minha cabeça. Eu falo, para poder bater de frente comigo, tem que ser mais inteligente do que eu. Mais burro não tem como, não. Então, eu acredito de verdade que as pessoas podem fazer o diferente, o novo. Nós estamos ali no Senado, na Câmara, os deputados nos conhecem, né? Temos grandes deputadas também, a Bia Kisses, a Mária Barros, né, a Damares, né, nos ajudou, Michele Bolsonaro. Então, são mulheres que estão ali representando e fazendo. E ninguém soube. Não deu holofote para isso porque fez de coração. E é isso que eu falo, gente. Existem grandes pessoas que estão ali fazendo o bem sem olhar a quem. Tá. Então, vamos focar no bem, porque o bem é o melhor caminho. Tá bom, Elaine. Peço licença às senhoras. Nós vamos para o intervalo rápido. Daqui a pouco estaremos de volta. Vamos ter mais 1 hora para que possamos, então, avançar neste tema. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, são 16 horas mais 5 minutos, já entrando na segunda hora do nosso debate. Debate que hoje está aqui abordando o tema Mulher, Conquistas, Direitos e Desafios, superar barreiras, preconceitos e estabelecer a igualdade de gênero.
Aqui conosco estão nossas convidadas, a doutora Elaine Cristine, que preside e é a fundadora do projeto Incluir, que é a Associação Famílias Atípicas Internacional. Temos também a doutora Isadora França, que é advogada especializada em Direito Administrativo e mestre pela UNB, professora e preside a Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB aqui da Capital Federal. Também a doutora Larissa Muniz, advogada especialista no direito empresarial e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-DF, a subseção de Águas Claras. E também conosco a doutora Antônia Carneiro, defensora pública, ela que é coordenadora do Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do DF, integra a Rede Distrital de Proteção à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e da Rede Distrital de Proteção aos Órfãos do Feminicídio. E também a doutora Alexandra Moreschi, ela que preside a Comissão de Direito à Saúde da OAB-DF. Bom, o assunto que a gente vamos pontuar também e colocar para as senhoras é a questão da violência. Claro, temos aí diferentes tipos de violência e todas elas, com toda certeza, assusta, como também revolta, como também faz com que todos nós temos que gritar, acima de tudo, por um trabalho eficiente, por um trabalho que seja capaz de dar a proteção, portanto, aí às mulheres. E são diferentes os tipos de violência. Temos o feminicídio, temos também a violência sexual, temos também a violência patrimonial, enfim. E temos também aquela violência onde a mulher, às vezes, não consegue o direito de ter, portanto, aí o melhor cuidado da sua saúde, doutora Moreschi. Esse é um tema que, de certa forma, também pode ser visto nesse sentido, ou seja, a mulher, de certa forma, também passando por essa situação, porque para muitos, né, violência é aquela que, de alguma forma, machuca, arranca, despedaça. Infelizmente, essa tem sido a nossa realidade, por mais que temos aí pessoas brilhantes lutando, brigando, discutindo, debatendo, mas infelizmente ainda essa é a nossa realidade. E na saúde, como é que nós podemos também dizer em relação à mulher em termos de, enfim, de rede de apoio? Hoje a gente vai ter um evento na OAB, sabe, Walter? Falando exatamente sobre essas questões, e vai ser lançado o Observatório das Múltiplas Violências contra a Mulher. Eu sou uma das membros desse observatório e vou tratar exatamente das questões relacionadas às violências da mulher no âmbito da saúde. Eu nem tinha combinado isso com a senhora. Nem tinha combinado, viu? Você nem estava sabendo, eu nem te convidei. Aí já fica aqui eu avisei. Já fica aqui o convite para quem estiver nos ouvindo, quiser ir lá na UAB hoje às 19h30. Vai ter uma palestra super legal, uma homenagem às mulheres, né? Em especial às mulheres advogadas. Eu sei que tem muitas advogadas que escutam a Rádio X. Aliás, eu tenho a sensação que só advogado assiste a Rádio X, mas assim, é só uma sensação. E fica o convite, 19h30, e vai ter o lançamento do observatório, né? Onde a gente tem várias mulheres que estão compondo. Então, a gente é um observatório das múltiplas violências contra a mulher, né? Ele é presidido pela doutora Nildete, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada, faz um trabalho brilhante lá na OAB. E eu vou tratar exatamente desse tema, Walter, por incrível que pareça. Eu falei assim, nossa, coincidência, né? Não foi... Já diria o padre que eu frequentei a igreja há muitos anos, nada é coincidência, tudo é providência, né? Então, foi providencial você comentar sobre isso. Por quê? A gente tem uma noção de que as violências contra mulheres são somente violência doméstica, né? E a gente tem uma prevalência, sim, de violência doméstica, mas a gente tem outros tantos tipos de violência que essa mulher sofre. Eu não sei se vocês acompanharam as meninas aqui, quem está nos acompanhando pela rádio, saiu essa semana passada uma legislação agora aqui no Distrito Federal que mulheres que forem se submeter a algum tipo de exame que seja invasivo, por exemplo, que mexa nas partes íntimas ou que dependam de sedação, esse profissional de saúde vai ser obrigado a que essa pessoa tenha um acompanhante da família. Se não tiver um acompanhante da família, que seja um acompanhante profissional de saúde mulher. Caso não tenha,
ele vai ter que registrar no prontuário justificando por que essa mulher está fazendo esse exame de forma solitária, vamos dizer assim, desacompanhada. Então, é uma evolução, né? Que pena que a gente precisa ter esse tipo de coisa, mas a gente tem muitas notícias de violências contra a mulher praticadas no âmbito hospitalar, né? A gente viu aí casos recentes, eu não vou falar aquele médico, porque ele não é médico, ele é um estuprador, aquele estuprador que praticava todo tipo de violência com mulheres dentro do centro cirúrgico quando elas estavam fardadas. Então, assim, aqui é uma forma de proteger essas mulheres e no âmbito hospitalar, né, não só com relação às mulheres, mas as mulheres, principalmente, elas estão em situação de extrema vulnerabilidade, né? Quando nós estamos no momento de debilidade de saúde, nós estamos num momento de extrema vulnerabilidade. E as mulheres, muitas vezes, mais do que os homens. E temos um agravante. Os homens sempre têm acompanhante, porque ele tem a mulher, tem a mãe, tem a filha, tem etc. A mulher, ela está sempre desacompanhada, porque ninguém tem tempo de acompanhar essa mulher. É difícil você ver uma mãe que vai, a não ser que seja uma filha acompanhada pela mãe, a mãe acompanhando a filha, a gente consegue. Mas, regra geral, as mulheres vão sempre desacompanhadas, né, a esse tipo de consulta, a esse tipo de procedimento. Então, a gente tem nesse observatório, eu quero ver se eu consigo trazer dados em parceria com a Secretaria de Saúde para a gente entender qual é a prevalência de violências contra a mulher. Porque a violência contra a mulher, a violência na área da saúde contra a mulher é muito mais que só violência obstétrica. Tem bastante, mas é muito mais que só obstétrica, né? A mulher, ela sofre violências o tempo todo em vários âmbitos da saúde. Então, vamos entender o que está acontecendo, de que forma está acontecendo, quando está acontecendo e de que forma a gente pode mitigar isso. Eu acho que essa legislação que saiu agora aqui no DF foi extremamente acertada. Que pena que a gente precisa de leis assim, mas é para garantir que essas mulheres sofram menos esse tipo de abuso. Eu tenho uma cliente lá no escritório, só para finalizar minha fala, que ela sofreu uma violência física, vamos dizer assim, dentro do ambiente hospitalar. Ela fez um procedimento cirúrgico para colocar um método contraceptivo, né? Colocou esse método contraceptivo deu problema, etc. Ela precisou retirar esse método e ela precisou retirar por ordem judicial, porque ela teve que entrar com a ação, porque a Secretaria de Saúde não queria tirar, enfim. Uma outra história só para contar sobre mas anotem aí o nominho desse método, chama ESSURI. Procurem aí, tá? E ela conseguiu, ajuizou muito, né? Mulheres pois em relação a esse método. Doutora Antônia, a palavra é da senhora. Nada. Por favor. Porque esse método, quando da retirada, ele gerava esterilidade de várias mulheres. Isso. A maioria delas perde o útero. E houve uma violência até em relação ao acesso à informação. Isso. Porque essas mulheres não sabiam que estavam utilizando um método cuja retirada daquele aparelho iria gerar a impossibilidade, né, a infertilidade, a impossibilidade delas serem mães. Inclusive, né, houve uma parceria para que a Defensoria também atuou nesse caso, para que não fosse mais utilizado esse método, e foi suspenso o ESSURI, e também ações de indenização contra o Estado, porque, enfim, mulheres deixaram de ser mães de forma indesejada, e isso é uma violação ao direito reprodutivo das mulheres. E aí, o mais importante nesse caso específico, né, ela, por ordem judicial, precisou retirar, e o médico que fazia essas retiradas, era um único médico específico, ele tomou para si aquilo como pessoal, né, essas ações judiciais, e ela, quando foi fazer, teve que retirar o útero, teve que fazer a esterectomia. Grande parte das mulheres que retiram perdem no mínimo as 2 trompas, tá? Porque ele é implantado nas trompas. Algumas perdem a trompa e o útero inteiro, tá? No caso dela, ela teve que tirar tudo, e o médico fez propositalmente, ele fez um corte em cima da cesárea. Ao invés dele pegar e cortar na cesárea para ficar um único corte, né? Ele cortou em cima de qualquer jeito, costurou, desculpa a expressão, igual a cara dele. Então, ela tem 2 marcas, uma embaixo, que foi a da cesárea, bem cicatrizadinha, e a de cima ele fez
de qualquer jeito, costurou de qualquer jeito, ficou uma cicatriz horrorosa. Então, assim, esse tipo de violência que essas mulheres sofrem no âmbito, principalmente quando a gente fala de Secretaria de Saúde, quando a gente fala de SUS, né? Quando a gente fala, teoricamente, de um serviço, entre várias aspas, gratuito, né? Então, essa mulher tem que dar graças a Deus porque ela está tendo esse serviço. Então, só esse tipo de coisa que passa pela área da saúde, Walter. Doutora Larissa, mantém esse tema? A senhora quer que eu acrescente um também? Já que estamos falando de saúde, e a senhora também é especialista no direito empresarial, tivemos recentemente aí, através da nossa Câmara Legislativa, uma lei que a própria Câmara teve que sancionar, uma vez que o governador ele vetou, mas hoje já é lei, onde atende, portanto, as mulheres que, uma vez no ciclo menstrual, muitas sentem muitas dores, elas passam a ter 3 dias de licença, isso depois de apresentarem, portanto, ali o devido documento legal para se recuperarem, portanto, aí desse período. Quer dizer, tem empresário e tem empresário. Como é que a senhora avalia, portanto, aí essa questão da saúde da mulher, que é o nosso tema, no mercado de trabalho? Excelente tema, Walter. O que acontece? Eu, como mulher, sofro, sim, também de períodos menstruais que é caótico, assim, eu beiro a morte. Então, eu entendo que há necessidade, dependendo, inclusive falando de mim, eu já tive cólicas de eu desmaiar, reiteradas vezes, assim, de tanta dor. Então, assim, lógico, depende de caso a caso, não são todos os meses, enfim. Mas conheço, inclusive, no meu ciclo social, mulheres que também têm um fluxo menstrual mais forte. Então, acho que depende do caso a caso. Com relação à adoção da empresa, essa metodologia, toda lei ela tem um prazo para adaptação, né? A gente chama de vacatio legis, justamente para isso. Então, é uma adaptação das empresas em relação a essa nova lei. Eu acredito que é muito válida, é um progresso para nós. Sim, não para todos os casos, acho que vai depender, a empresa vai ter que ter essa sensibilidade, o funcionário também, de conversar, porque às vezes tem meses que está tudo bem. E eu acredito que o próprio funcionário, se ele estiver bem, a funcionária, né, ela vai tocar a vida dela normal, vai trabalhar normal. Mas se realmente houver essa necessidade, que bom que ela vai ter essa oportunidade de se cuidar durante esses 3 dias, porque realmente, dependendo do fluxo menstrual, é dificílimo, assim. Eu já tomei várias vezes Buscopan, tive que ir ao hospital tomar Buscopan, não cheguei a ficar internada, mas assim, de dores horríveis, assim. Então, não acredito que, por exemplo, se for um fluxo normal, não caberia, assim, né? A pessoa vai conversar, eu acho que vai ser muito analisado caso a caso. Eu vou puxar um outro tema, porque hoje a gente está numa roda de conversa com mulheres, assim, tá espetacular. E que me chamou muita atenção, em 1916, teve as ordenações filipinas, que foi a primeira legislação e ela trouxe que o marido ele tinha poder para punir a mulher caso fosse insubordinada, alguma coisa assim. Isso, o direito penal não é a minha área. Tinha a delegada Samira, ela trouxe isso e me travou só de imaginar que isso estava escrito, que o marido tinha esse poder de punir a mulher. Então, já que a gente vai falar de violência, eu vou trazer só esse tema aqui também para a gente conversar, deliberar sobre ele também. Assim, eu fico assim chocada que, às vezes, em locais públicos, o marido ele poderia puxar o cabelo, ele poderia empurrar. Isso era aceito, socialmente aceito. E ainda existiu, posteriormente, tempos depois, assim, um estatuto da mulher casada. Que a mulher casada deveria seguir normas, isso previsto em lei. Então, assim, isso é uma sensação de ter uma venda na nossa boca e literalmente olhar a mulher como objeto. Então, quando a gente fala de violência, tem a violência física, que isso já é muito comumente, já está na nossa mente isso, mas e a violência psicológica? Porque antes de chegar na física, tem a violência psicológica, que ela é muito sutil. Porque antes dele bater, ele às vezes vai xingar, ele vai chantagear,
Então, essa visão da mulher objeto e hoje olhar a mulher como, de fato, um ser humano, um ser pensante, um ser que vota, um ser que luta pelos seus ideais, pelos seus direitos, é quase, assim, libertador, sabe? Assim, então, quando a gente olha para trás da nossa história, assim, sufocante a sensação. Eu, como mulher, pensar nos meus antepassados, o que essas mulheres não sofreram. Então, para a gente estar aqui hoje, para a gente estar nessa roda de conversa aqui, olha para trás. O que não teve que se passar para a gente ter essa oportunidade de falar? Às vezes, nós nem estivéssemos aqui como advogadas, né? E hoje, graças a Deus, somos, inclusive, falando para nós advogadas, vocês ouvintes, né? Também, nós somos a maioria na OAB. Então, hoje, nós já ocupamos, salvo engano, 52% né? Por volta... No ano de 2021, pela primeira vez, no Brasil, o número de advogadas foi superior ao número de advogados. Então, isso, parabéns a todas nós, porque realmente é muita luta. Não só por lutar pelo direito do outro, mas também pelo nosso direito, pelos nossos esforços, né? Pelas nossas lutas diárias. Então, eu gostaria de só complementar, tanto o empresarial, mas a violência, abranger ela de modo geral, porque isso me assusta, assim, eu olho para trás, eu me sinto sufocada, assim, graças a Deus, nós estamos tendo essa oportunidade de fala e de poder nos posicionar e lutar pelos nossos direitos aqui. Interessante nessa colocação da doutora Larissa. A senhora disse que eu tenho um pouquinho de mãe de Ná, mas a senhora desviou agora o meu... Quer dizer... Você tem. Porque, justamente, fazendo uma leitura rápida pelo mundo, de que forma as mulheres são tratadas, me deparei, portanto, com um país, não vou citar aqui o país, porque não é o caso, mas é um país rico, vamos colocar dessa forma, uma população que se assemelha à do Brasil, onde lá, pela legislação, o marido tem direito de espancar a mulher pelo menos uma vez ao ano. Agora, desde que ele não faça com que ela vá para o hospital, então está tudo certo. Não pode quebrar um osso, não pode quebrar um nariz, não pode fazer isso. Porque se ela for para o hospital recuperar, ele tem uma multa aí, eu acho que no nosso dinheiro aqui deve passar uns R$20, alguma coisa assim, ou então uma pena. Mas agora se for pior ainda, se for para a UTI, aí pode ser que fique um mês de detenção. Alguma coisa nesse sentido também. Quer dizer, são fatos revoltantes que a gente percebe por aí. Inclusive, um outro país onde a mulher violentada, estuprada, ela que é punida, porque ela estava na rua, em local sem a presença de um parente homem, o marido, o irmão, ou então o pai. Então, ela, portanto, que é punida. Então, temos aí um absurdo e vem sempre aquela pergunta. Claro que o Brasil luta pelos direitos das mulheres, as mulheres lutam pelos seus direitos, como também outros países. Agora, se for uma luta da mulher, uma luta, de certa forma, seja uma luta universal, uma luta de todos os países democráticos desse nosso planeta, será que ganharia mais força? Porque a gente percebe a luta, muitas das lutas é como se estivesse enxugando o gelo, passa ano, entra ano e continua da mesma forma. Inclusive, um desses exemplos, doutora Antônia, busca através do Ministério, ou seja, da Defensoria Pública, para que as mulheres, de alguma forma, elas possam ter paz diante de um marido violento, agressivo, enfim, em que ele cumpre a pena e volta depois para casa, vai encontrar a mesma mulher, porque ela não tem para onde ir, não tem um devido amparo e termina sendo sempre aquele ciclo de violência sem que ela tenha como escapar dessa situação. E aí? E aí, né? A gente relata como uma grande arma para que a mulher possa se proteger dos seus algozes, dos autores do fato, dos réus, é o requerimento de medidas protetivas. A gente costuma trazer um lema, né? Mulher, solicite medidas protetivas. Medidas protetivas salvam vidas. Mas foi trazido uma coisa importante, Walter, por você. Mas e aquela mulher que depende economicamente dele? Se ela mora na casa dele, né? É um problema, sim. E, inclusive, tivemos uma alteração legal recente, que é uma medida protetiva que se chama um aluguel provisório, né? É uma medida protetiva no qual o Estado teria que pagar um aluguel para a mulher enquanto ela se restabelece financeiramente, para que ela possa viver a sua vida longe do seu agressor. Essa medida protetiva
já foi inserida na Lei Maria da Penha. Em alguns estados está dependendo de efetivação. A gente tem lutado, inclusive aqui no Distrito Federal, para que haja uma regulamentação, para que haja uma destinação de fundos específicos para esse auxílio aluguel, a gente chama de auxílio aluguel, para as mulheres vítimas de violência doméstica que não têm onde morar e, se houver a prisão, para que quando ele saia, que ela tenha algum lugar para ir, especialmente nos casos em que a casa seria dele. Agora, sim, a gente tem que lembrar que se a casa, por exemplo, não for dele, da mãe, do agressor, da mãe ou do pai do agressor, na maioria das vezes, em uma situação inicial, se a casa é do casal, né, se pertence a ambos, quem é retirado daquela casa é o agressor. Quem deve ser retirado é ele. Aí depois a gente entra na justiça, faz a partilha, vende a casa, cada um fica com a sua parte. Isso é importante ressaltar. É a melhor conduta, especialmente que deve ser adotada pelo Poder Judiciário e, na maioria das vezes, é o que efetivamente acontece. Mas falamos também, Walter, você trouxe uma informação muito importante sobre o ciclo da violência, né? Muitas mulheres estão inseridas nesse ciclo da violência e, dentro desse contexto, elas acabam retomando os seus relacionamentos e novas violências são praticadas. Na Defensoria Pública, a gente tem trabalhado bastante para explicar para a mulher, especialmente quando ela pede a revogação da medida protetiva ou quando ela se reconcilia com seu companheiro ou seu marido, quais as fases do ciclo da violência. E como eu acho um assunto de utilidade pública, eu vou falar aqui rapidamente, em alguns minutos. Algumas teorias apontam 4 fases, mas eu vou resumir para 3. Como que acontece uma violência? Primeiro existe a fase de tensão, que são aquelas discussões iniciais, aquele desentendimento, aquelas rusgas, às vezes até um silêncio intencional e que assusta, né? Então, aquela fase de tensão. Em seguida daquela fase de tensão, vem a fase da violência, que temos que lembrar que são 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha. Conhecemos a violência física, conhecemos a violência sexual, mas não são apenas essas 2. Temos também a violência patrimonial, a moral e a psicológica. E, a propósito, em relação à violência psicológica, ela foi inserida no Código Penal como um crime específico. Então, nessa fase da agressão da agressão propriamente dita, acontece a violência. Mas, em seguida, pode haver o que acontece também em muitos casos, uma reaproximação e uma fase que a gente chama de lua de mel. É nessa fase, por exemplo, que o namorado, que o marido pede desculpas, que o marido manda flores, que diz que nunca mais vai acontecer. E aí, nessa fase, muitas vezes pode acontecer o perdão. Eu vou trazer um caso que eu vivenciei quando eu fui defensora no Paranoá. E esse caso foi a júri. Qual foi a situação? Era uma mulher que já tinha sofrido violência 2 vezes, tinha medidas protetivas, o autor dos fatos estava com tornozeleira eletrônica. Ou seja, né, ela tinha medidas protetivas, mas o que aconteceu naquele caso? Ela tinha filho com ele e o sonho dela era se casar. E o que ele prometeu na fase da lua de mel? Eu vou casar. Casamento. Vamos se casar, eu te amo, nós temos um filho juntos. Casa comigo. E aí, o que ela fez? Dentro desse sonho, tendo um filho com ele, ela pede a revogação das medidas protetivas, é retirada a tornozeleira eletrônica, eles voltam. Tem um desentendimento e, na véspera do Dia das Mães, ele bate nela até a morte. Então, uma história muito triste. Mas só para a gente... Eu não gostaria de trazer essa história, mas é só para sensibilizar. É para dizer que, para que a mulher reflita se ela não está numa fase de lua de mel e se ela não está inserida num ciclo em que a violência pode acontecer novamente. E se você está percebendo que não é a primeira vez que aquela violência acontece e que
você está num ciclo, peça proteção, solicite medidas protetivas. E aqui eu venho divulgar rapidamente, a Defensoria Pública tem um canal, o 129, opção 2, a mulher pode solicitar medidas protetivas sem a necessidade de registrar uma ocorrência, sem uma necessidade de processo. Peça proteção. Medidas protetivas salvam vidas. Elaine, quer dizer, dentro de casa, a criança, de alguma forma, ela chega, portanto, precisando de ajuda, precisando de acompanhamento médico, precisando, acima de tudo, de um diagnóstico, de um laudo, mas de repente a mãe quer que isso, de certa forma, avance, mas o pai acha que é bobagem, não precisa de nada disso. Isso acontece? Com mais frequência do que nós possamos imaginar. Semana retrasada, apareceu lá um casal, e aí o pai, não, ele não tem nada. Como não tem nada? A situação da criança, uma criança cadeirante, né, com a fala totalmente comprometida, né, enfim, questões motoras, enfim, tantas coisas, e a criança precisa tomar risperidona. E o pai, não dá, e a mãe, não, eu dou escondido. Então, assim, gente, é por isso que eu falo sobre a comunicação. Quando a gente fala sobre a violência, ela é como se a gente fosse subir numa escada. São degraus que a gente vai subindo e vai sendo tão sutil, né? A pessoa vai envolvendo, mas é o cara mais camarada, que os vizinhos gostam, que as pessoas gostam. Nossa, o cara, gente boa, duvido. Ainda, se a mulher falar, ainda ela vai ser descredibilizada. Por isso que é tão importante quando nós falamos sobre a roda de conversas, justamente para a gente mostrar o valor que aquela mulher tem. Tem muitas mulheres que estão por causa do financeiro. E eu falo, se você quer ficar com um cara por causa do preço, você não terá um homem de valor. Então, saiba que dinheiro compra coisas materiais. Paga a terapia, paga a alimentação, paga a escola da criança, paga tudo. Mas não paga o seu sono. Vocês precisam desatar os nós quando a gente fala sobre aquelas... que o cavalo usa. Esqueci o nome agora. É tipo uma... Não, tem um nome. É o cabresto, né? Cabresto. Isso. Justamente porque só olha pra frente. Só acha que aquele homem é que vai aguentar, que vai suportar. Mas é porque, normalmente, a mãe atípica, ela não tem só um filho. Às vezes foi o segundo, o terceiro filho que veio ser atípico. E aí, aquela realidade daquela mãe que ainda conseguia trabalhar, ainda conseguia fazer algo fora na sociedade, é totalmente ceifado, porque ela fala assim, eu não posso. As pessoas vão me olhar, as pessoas vão me julgar. Muitas das nossas mães, eu lembro que o nosso primeiro evento lá dentro do Brasil Center Shopping, nós fizemos uma gincana inclusiva. Nós brincamos de amarelinha, de pique-pega, de brincadeiras mesmo da minha infância. E aí as crianças não queriam saber de celular. E elas altamente voltadas para a tela e tudo. E aí a gente fez colocou um painel, igual uma festa de aniversário, colocou bolo, colocou salgadinho. E aí veio uma mãe até a nossa vice-presidente, a Ana, e falou, é a primeira vez que o meu filho está tendo acesso a uma festinha de aniversário. Porque os parentes não convidam, porque as pessoas não convidam. São crianças e mães que são deixadas de lado. Eu vou lembrar de um fato aqui, que foi uma mãe que tirou a própria vida e a vida do filho em Águas Claras. Os vizinhos só chamaram a polícia porque ela exalou odor. Não foi porque estavam sentindo falta daquela mãe, daquele jovem de 27 anos. Não foi. Foi porque ela estava exalando odores. Então, assim, até quando nós não vamos nos dar o nosso valor? Nós que somos mães atípicas, a gente não julga esse suicídio. Enquanto muitos estão lá, nossa, eu não faria isso, é meu filho. Gente, vocês não têm noção o que é ser
uma mãe atípica, o que é ter uma vida atípica. Quando a gente fala sobre essa questão do atípico, é justamente sobre essa questão da rotina nossa ser totalmente diferente. Então, por isso que o Projeto Incluir, uma vez ao mês, promove eventos de festa, de ir, de brincar, né? A gente tem um momento da festa junina, que tem lá os cadeirantes, tem as crianças autistas, com síndrome de Down, com doenças raras. São todos os tipos de doenças, síndrome, transtorno e patologias. E aí é aquele momento em que uma criança está se jogando no chão e a mãe, tipo, olha, ninguém tá me julgando. Sabe? Eu andava com uma pulseira de segurança com o meu filho e eu lembro que eu estava na rodoviária do Plano Piloto. Todas as quintas-feiras eu ia fazer terapia em Águas Claras. Eu tinha que pegar 2 ônibus, 2 condições para poder chegar até lá. E aí eu descia e voltava e ia pro Pátio Brasil para brincar na piscina de bolinhas, ali no Pátio Brasil com meu filho. E era sempre essa rotina, todas as quintas-feiras. E aí eu passei numa quinta-feira, normal, voltei na outra quinta-feira. E veio um homem lá da rodoviária e me parou. E aí ele falou assim, moça, eu preciso falar com você. Eu falei, sim, pois não. Ele falou que ele te pediu desculpa. Eu falei, mas eu não conheço o senhor. Ele falou assim, mas é porque você tava com aquela coleira? Eu falei, não, coleira no pescoço, era pulseira, tava no pulso. Aí ele, então, desculpa, não, essa pulseira, porque eu tava julgando você, falando que você estava tratando o seu filho que nem cachorro. Eu falei, eu posso tratar que nem cachorro, porque eu trato bem os meus cachorros. Não tem problema. Aí ele, não, é porque a gente ficou assim, a gente ficou zombando de você. E minutos depois, uma criança desapareceu aqui na rodoviária. Ali eu pude entender. E aí eu falei, bom, vamos lá. Eu nunca vi ninguém saindo com uma maleta de dinheiro, contando os seus bens na rua, sem preocupação nenhuma de algum assalto. O meu filho é muito mais precioso do que qualquer dinheiro. O meu filho tem os braços dele marcados com as minhas unhas, essas unhas grandes hoje que eu tenho, eu tive que cortar, porque meu filho, ele fugia, e aí eu, no reflexo eu tenho muita força, e eu pegava pelo braço e marcava. Você vê nitidamente que é uma unha que tem nos braços do meu filho. E aí as pessoas julgando, eu passava na rua, o pessoal gritando, esse aí tá amarrado, né? É que nem cachorro. Gente, eu não tô nem aí pra vocês, o que vocês vão pensar, o que vocês vão falar. Ninguém tá indo lá em casa colocar um prato de comida na minha mesa. Ninguém tá indo lá perguntar se eu quero descansar. Eu tive dengue no período em que eu fui mãe solo. Eu tive uma rede de apoio tão maravilhosa. Eram amigos que não se conheciam. Um vinha fazer o café da manhã, o outro o almoço, o outro a janta. Um vinha lavar minha louça, um vinha limpar meu banheiro. E foi assim durante uma semana. Eu não conseguia levantar. Então, eu tenho esse prazer de ter amigos de verdade, de pessoas de verdade, justamente porque as pessoas entenderam. Eu mostrei o que é o autismo, qual é a minha realidade. Eu não escondi o meu filho. Então, hoje, as pessoas têm essa mania de falar, mas é porque o autista, ele tá lá, agora tem um surto de autismo. Não, gente, sempre teve. É porque eles estavam enjaulados dentro de casa, nas escolas especiais. Quantos filhos de promotor, de juiz, de advogado, que estavam ali, e a pessoa nem sabia que ele era pai. Então, assim, a minha revolta é justamente quanto a gente vai se calar. Então, todas as vezes que nós fazemos as rodas de conversa, eu falo, você tem valor. Você tem valor, você não tem preço, nada te compra. Se você não aguenta mais, me fala que eu vou fazer uma campanha agora, eu te tiro de casa, eu faço a sua mudança, eu pago o seu aluguel, o que você quer? E quando eu quis fazer, eu fiz. E se homem vir brigar comigo, vai ter que sair na porrada comigo e vai apanhar muito. Porque eu não tenho medo. E eu não bato, é igual mulher, como eles gostam de dizer. Então, de verdade, eu não tenho medo da justiça, nem divina e nem terrena. Eu acredito no mundo que pessoas vão ser boas. Só que o estrago letal do mal, ele acaba sendo muito mais impactante. Então, a gente acredita que existem mais pessoas ruins e não é. É porque a arma letal do mal, ela é mais poderosa. Então, a gente está esquecendo dos pequenos valores, de quando entra uma pessoa no ônibus e a gente se levanta. Normalmente é a mulher que levanta. Normalmente. Estou falando isso porque eu ando de ônibus. Então, assim, as pessoas acham que nós estamos ali e que nós vamos ser invisibilizadas, que ninguém vai ver a gente, que ninguém vai lutar pela gente, que nós somos coitadinhas. E eu falo, nós estamos ali uma por todas.
Então, a partir do momento em que fizer algo com as minhas mães, mas a pessoa vai ouvir. E eu vou atrás da justiça, eu vou atrás de prefeito, eu vou atrás de senador, de deputado, do presidente que se tiver que ir. Mas não vão mexer com as minhas mães. Então, as minhas mães, elas têm a segurança de que lá nós não somos somente uma rede de apoio. Nós somos a extensão da casa de uma da outra. Nós vamos estar ali lutando uma pela outra. Então, a minha gratidão de estar aqui hoje, justamente de dando voz para as minhas mães, né? A gente tem lá uma blusa que nós fizemos, eu sou a voz do meu filho. Então, nós seremos a voz de uma da outra. Quando eu estou aqui, a minha vice-presidente está lá em Valparaíso fazendo outra coisa, e aí nós temos um corpo jurídico, nós temos contadores, nós temos empresários, temos pessoas. Então, eu sou só a ponta do iceberg, porque a gente vai lutar e a gente vai vencer. Perfeito. Doutora Isadora, quer dizer, também citando aqui um caso, eu gostaria de buscar também a fala da senhora, onde foi dito aqui no aluguel social. Ou seja, a mulher, para poder não voltar para casa, está na Lei Maria da Penha, portanto, o aluguel social, inclusive foi colocado pela doutora Antônia com muita propriedade. Mas a questão é justamente essa aqui, citando um exemplo, não me lembro qual foi, não sei se foi São Paulo, alguma coisa assim, né? Foi Campinas, São Paulo, onde uma mulher, ela com 3 filhos, com deficientes, ou seja, com deficiência, e essas crianças, enfim, sob os seus cuidados. Mas só que ela cansou de sofrer a violência física. E todo tipo de violência, ela preferiu, então, denunciar o caso, portanto, aí à polícia. E, claro, denunciou aquela coisa, mas não pôde voltar para casa. E o que ela fez? Foi para o meio da rua, foi justamente para a calçada, morar na calçada, porque ela não queria mais, de certa forma, voltar para casa. Até que a prefeitura local foi obrigada pela Defensoria Pública de lá para poder lhe pagar o aluguel social. Mas acontece que o aluguel social tinha um preço que não dava sequer para comprar uma cesta básica, muito menos para poder alugar, portanto, aí um imóvel. Quer dizer, é uma questão que, de certa forma, tem que estar sempre no radar, questão de... Porque nós temos aí planos de saúde, a cada ano aumenta o preço. Agora, o aluguel social que alcança justamente as pessoas que não têm realmente condições financeiras de pagar um aluguel. Ela preferiu, então, com os R$400, voltar para a calçada e com os R$400, ao invés de pedir esmola, ela pedir ajuda, portanto, às pessoas, comprar o leite, comprar alguma coisinha aqui para as crianças, de alguma forma, se alimentarem, todas elas crianças com deficiência. Como é que a senhora também vê essa questão e seria uma ausência de política pública, uma ausência, portanto, dos nossos legisladores? De que forma a gente poderia compreender essa questão e falar até mesmo para poder ajudar a resolver essa situação? Olha, excelente colocação, Walter. Quando a gente começou esse segundo bloco, eu me recordei que esse ano, no último dia 24 de fevereiro, nós fizemos, né, aniversário, né, de 92 anos do voto feminino no Brasil. Exato. Sendo bem honesta, 92 anos é muito pouco tempo, né? Eu conheço algumas avós e bisavós que já viveram esse tempo ou muito mais. Então, veja, a partir do momento em que nós, mulheres, só conseguimos ter direito à voz, pelo menos no voto, né, na acepção política da palavra, há menos de 100 anos, nós verificamos, talvez, uma das razões pelas quais essas políticas públicas elas ainda não evoluíram tanto ao ponto de abarcar essas nossas situações específicas. Tá? Igualmente, quando você comentou mais cedo daquele país que preferiu não dizer o nome, sobre essa possibilidade do marido espancar a mulher, ou do marido ter essa sensação de posse, como se a mulher fosse só um objeto, uma coisa, sem ser um sujeito de direitos, é só um objeto voltado à reprodução. Isso é algo que muito me entristece. Tá? Então, eu acredito fortemente que nós devemos
que nós devemos incentivar as nossas mulheres, as nossas meninas, tá? Dentro de casa, e também os nossos meninos, principalmente, né? Nós devemos, enquanto mães, enquanto tias, enquanto madrinhas, educar os nossos filhos e filhas para uma sociedade melhor no futuro. Tá? Nesse sentido, Walter, eu acredito fortemente que nós devemos incentivar desde o início a mulher a ter a sua independência. Eu fui criada por mulheres fortes. Acredito que todas aqui também tenham sido criadas por mulheres muito fortes. E graças a essas mulheres fortes, hoje eu estou aqui com o microfone podendo falar. Então eu vejo isso na minha mãe, eu vejo isso na minha avó e na mãe dela e quem a antecedeu. Então isso é uma questão geracional. Em algum momento nós vamos conseguir ter uma... Assim, parece um pouco utópico, mas eu acredito fortemente, eu tento ser otimista que em algum momento nós vamos conseguir ter essa plena igualdade. São muitos os desafios. Tá? Desafios de natureza biológica, de ordem política, de ordem social, mas eu acredito que eles possam ser vencidos na base da educação. E, principalmente, o que nós devemos fazer é incentivar as mulheres a adotarem uma postura empreendedora, no seguinte sentido. A violência doméstica, como o pessoal colocou aqui, ela geralmente é acompanhada da violência patrimonial. Então, por muitas das vezes, as mulheres, por não terem uma renda, elas ficam dependentes economicamente dos seus agressores. Então, eu incentivo, e enquanto presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, nós fazemos um trabalho bem interessante nesse sentido. Inclusive, gostaria de mandar um alô e um abraço carinhoso aí para todas as nossas queridas membros que estão aqui nos ouvindo, né? E também a nossa diretoria, que é uma diretoria 100% feminina, foi nomeada hoje, numa portaria que saiu hoje. Nós temos que incentivar as meninas a pensarem por si sós, a irem atrás. A gente já passou essa época, assim, lógico, é uma opção, né? Se eventualmente, dentro de uma estrutura de um casal heterossexual, o homem ele sai para trabalhar e a mulher fica em casa para cuidar dos filhos, e isso funciona para eles, é um relacionamento saudável, não há problema algum nisso. A gente não está falando que isso é um problema. Nós estamos falando que nós temos que incentivar as mulheres a terem o seu próprio dinheiro, a gerirem o seu próprio dinheiro, a gerirem os seus próprios negócios, a terem as suas ideias. Então, eventualmente, uma mulher que, ela às vezes não teve, infelizmente, um ensino superior ou não teve a oportunidade de estudar, mas ela faz um bolo como ninguém. O bolo dela é o melhor bolo da vizinhança, ela sempre faz ali para a festa da família, todo mundo fica pedindo, os netos, os primos, os tios, todo mundo. Então, ela pode capitalizar isso. Então, eu acredito também que políticas públicas voltadas para isso, como o próprio projeto da Elaine colocou aqui, né, de você pegar, por exemplo, o óleo de cozinha e fazer sabão, isso é uma visão empreendedora. É você visualizar um problema e criar a solução para aquele problema. Então, eu acredito fortemente que se nós incentivarmos as mulheres a ter essa visão empreendedora, a ter essa característica de buscar utilizar o que elas têm para se encaixar em algum ponto do mercado de trabalho, elas vão poder, eventualmente, não estar tão sujeitas a sofrer a violência patrimonial. Nesse sentido, aí, lógico, mantido eventualmente um auxílio desse aluguel social que você comentou logo no começo, juntado àquilo que ela tem, eu acredito que ela tenha melhores condições, talvez não ideais, mas melhores condições para enfrentar situações adversas. Perfeito. Bom, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, e fazendo aqui as contas do tempo que nós temos, eu creio que em 1 minuto e meio para cada uma das senhoras, imagine, nós iremos estar dentro do nosso horário. Eu começo com a senhora, doutora Moreski, 1 minuto e meio para as considerações finais, e já agradecendo de coração a presença de todas aqui no nosso debate aqui na Rádio Justiça. Eu agradeço mais uma vez poder estar aqui, bater esse papo, sabe que eu adoro, sempre que me chama, eu tenho agenda, eu venho sempre. Queria agradecer mais uma vez à Rádio Justiça pela oportunidade de estar aqui, agradecer às minhas colegas que dividiram aqui a bancada comigo, obrigada, aprendi muito, levo muitas novas sabedorias para casa, muito novas histórias, muitas coisas bacanas. Colocamos mais uma vez à disposição a Comissão de Saúde da OAB do Distrito Federal.
para trabalhos no sentido da área da saúde, em especial das minorias, então mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, é o foco da nossa comissão. E que esse ano a gente espera fazer um trabalho mais profícuo ainda do que a gente fez nos últimos 5. E é isso, mais uma vez, feliz Dia das Mulheres. Muito obrigado, doutora Moreschi. Doutora Larissa, também, por favor, 1 minuto e meio para as considerações finais e também agradecendo de coração a presença da senhora conosco aqui nos estúdios. Walter, é sempre um imenso prazer estar aqui com você. Agradeço a presença de cada uma de vocês que estão dividindo a banca aqui comigo. Também vou levar grandes aprendizados. Principalmente também, Elaine, muito obrigada por você ter encarado essa comigo. Quando eu recebi o convite, você foi a primeira pessoa que me veio à cabeça e eu tenho certeza que foi muito acertada. Então, eu espero que a gente possa conseguir ajudar outras mãezinhas que estejam em situação de vulnerabilidade, a literalmente incluir. Seu projeto é incrível e eu fico muito orgulhosa de você. Acho que essa foi a palavra que eu mais te disse hoje, que é um orgulho imenso ver o seu trabalho, ver o seu crescimento. Eu me sinto muito lisonjeada de ser sua amiga. Vou fazer só um adendo. Hoje, particularmente, eu acordei, nós que temos esse ritmo de trabalho, acho que nós advogadas e somos empreendedoras, que temos nosso escritório, eu quase não estou tendo mais contato assim, com a minha família, mais final de semana. E hoje, em especial, por ser Dia da Mulher, eu acordei a minha mãe mais cedo, era mais ou menos umas 6h30, 7h, para a gente tomar café da manhã juntas. E eu acordei e falei, mãe, o dia que a senhora tiver uma neta, ela vai se chamar Mirtes Campos, porque eu quero agradecer a ela, porque ela foi a primeira advogada do Brasil. E ela falou, pelo amor de Deus, que nome! Mas é porque, assim, eu tenho tanto orgulho da minha profissão, eu sou uma pessoa totalmente sanguínea e emocional, isso não consigo separar de mim. Antes de qualquer coisa, eu vou com o coração. Então, se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. E aí minha mãe, assim, talvez eu invente outro nome, mas foi muito engraçado essa conversa. E hoje, pela fala da doutora Isadora, eu acordei meio nostálgica hoje. Assim, essa semana foi bem puxada para mim, enfim. E eu fiquei pensando, a minha tataravó veio da Calábria, da Itália, navio, conheceu meu tataravô e passou situações complicadas. Veio minha bisavó numa situação difícil, minha avó numa situação difícil. Minha mãe, o sonho dela era formar. E eu lembro, eu sou emocionada, já avisei. E eu lembro muito bem quando foi a minha colação de grau, e nós mulheres, né, antigamente não tinha nem essa oportunidade, minha avó não conseguiu concluir nenhum ensino fundamental. E eu vejo para ela, por exemplo, Dia das Mães agora, eu falei, mãe, o meu presente é de coração, aliás, foi o aniversário dela, eu falei, mas eu vou te dar muito orgulho. E eu acho que eu tenho feito isso dentro das minhas possibilidades. E eu quero mandar um beijo e um eu te amo muito especial para você, minha mãe, que eu sei que você está me ouvindo. A minha avó tem 93 anos, então ela é uma das primeiras a votar. E assim, apesar da minha avó só ter um ensino fundamental, minha avó é lúcida até hoje. A Elaine conhece a minha avó ela é hiperativa, ela é assim, um orgulho para mim. Então, estar aqui hoje, ter essa oportunidade de voz, eu agradeço a todas as mulheres da minha família, da minha geração. Eu agradeço também a Mirtes Campos, onde você esteja aí no universo também. E a vocês. Que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada a vocês ouvintes também. Feliz Dia das Mulheres. Muito obrigado, doutora Larissa. Doutora Antônia, por favor. Walter, queria agradecer mais uma vez. Não é a primeira vez que recebo esse convite. A senhora é sempre bem-vinda. Muito obrigada, foi emocionante estar aqui com todas vocês. Eu quero agradecer pela essa experiência. Eu vi a Elaine falar, por algumas vezes eu quis chorar, tá, Elaine? E eu vou aproveitar isso para divulgar um evento que a Defensoria vai fazer. Ele se chama Para Todas as Mulheres, Perspectiva de Gênero e Suas Interseccionalidades. A gente quer falar que as mulheres não são uma só, né? Nós somos plurais, somos mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres trans, né? Então, nós temos mesas de debates, a gente vai falar com mães atípicas,
tá? Existe uma preocupação muito grande da Defensoria Pública com a saúde mental e com a questão do acesso às políticas públicas das mães atípicas. Queremos falar sobre as mulheres com deficiência e sobre as mulheres trans, que no Brasil tem uma perspectiva, segundo pesquisa, de apenas 35 anos de idade, ao passo que uma mulher não trans tem uma perspectiva de vida de 77, 79 anos. Então, nós queremos trazer, nós vamos fazer esse evento, será no dia 14, no Uniceub, estão todas convidadas, e é um evento que vai direcionado, homens podem ir, mas é direcionado para que a gente entenda todas as mulheres e todas as mulheres mesmos, né? Não só as mulheres brancas, as mulheres bem-sucedidas, mas as mulheres negras, as mulheres em situação de rua, as mães atípicas, as mulheres com deficiência e as mulheres trans. Queria agradecer muito essa oportunidade e dizer que, de coração, foi uma experiência incrível estar aqui com vocês. Doutora Elaine, 1 minuto e meio também, por favor, e agradecendo também a presença da senhora aqui conosco. Muito nos honrou. Eu fico muito feliz. Primeiro, eu queria agradecer de coração a minha amiga Larissa, que é uma amiga, que é uma irmã, que é uma cúmplice, e eu tenho muito orgulho de ter você na minha vida, né? Eu tenho certeza que nada é por acaso, né? Como ela tinha falado antes, não existe coincidência, existe providência, né? Então, assim, eu queria mandar um beijo mais que especial para minha madrinha, a Ana. Ela trabalha aqui no Senado Federal. A Ana, ela é o meu exemplo. Ela me ensinou a ser mãe quando eu não era mãe, quando eu não desejava ter filhos. Eu nunca pensei em casar, nunca pensei em ter filho, e hoje sou casada, tenho um filho. E muito foi ela que me forjou no sentido de me mostrar o que é, né, ser uma mulher independente, de lutar. Hoje eu ainda não tenho a minha estrutura financeira, mas eu tenho ela que eu me espelho. Eu não tenho grandes personalidades para dizer, porque eu não me inspiro muito em televisão, em nada assim, mas são pessoas reais, eu gosto de pessoas reais, né? Eu sou assim, eu sou sem maquiagem, eu sou assim, né? Desprovida de vaidade, mas eu acredito que eu consigo ter pessoas grandiosas ao meu lado. E a minha madrinha é uma dessas pessoas. A minha mãe não está mais aqui presente, mas eu só tenho a agradecer a cada um, as mães Teia, que hoje nós somos mães da AFAI, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigada por conhecer cada uma de vocês. Esse pouquinho aqui foi maravilhoso. Obrigada, Walter. Que Deus possa te abençoar e que você continue sendo essa pessoa grandiosa, com esse poder maravilhoso de comunicação. Dá um beijo no Miguel. Pode deixar. Doutora Isadora, por favor, também 1 minuto e meio. Bom, pessoal, só agradecer a presença de todas aqui. Foi um debate de altíssimo nível. Agradecer também a você que nos acompanhou e pôde escutar essas histórias tão inspiradoras, né? É um misto de sentimentos, na verdade. É um misto de nostalgia com força, com uma vontade de mudar inexplicável. E eu tenho certeza de que o mundo para as minhas filhas, para os meus filhos, será melhor do que o mundo que eu vivo hoje. Assim como o mundo que eu vivo hoje é melhor do que o mundo que a minha avó, que a minha bisavó, que a minha mãe, né, que as minhas antepassadas viveram. Então é para frente que a gente tem que caminhar e temos que caminhar juntas. Sejamos mulheres que levantam outras mulheres. Eu peço encarecidamente que você não só apoie suas amigas, suas parceiras, sua rede de apoio, mas que você também incentive incondicionalmente aquela sua amiga que tem um cafezinho ali na esquina, aquela sua amiga que tem um escritório de advocacia, aquela sua tia que vende bolos e doces. Vamos fazer essa rede de apoio crescer cada vez mais e não vamos permitir nenhum tipo de retrocesso. Juntas, tenho certeza de que nós vamos cada vez mais longe. Então, essa é a minha mensagem que eu queria deixar para o Dia das Mulheres. Um feliz Dia da Mulher para todas nós. E vamos em frente, ainda temos muita luta pela frente. Tá certo, eu só tenho que agradecer a todas vocês.
infelizmente, meu tempo acabou. Muito obrigado. Boa tarde a todas. Boa todas tarde. as nossas ouvintes também e aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.